Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Meu irmão e minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus está aqui finalizando o grande Sermão da Montanha, tão importante. O Sermão da Montanha é como o centro das Sagradas Escrituras, é o centro de toda a pregação de Jesus. E nesse Evangelho de hoje é o final, é a conclusão do Sermão da Montanha. E que ali naquele sermão ele falou tantas coisas que nós devemos praticar e tantas coisas que nós devemos também evitar. Só que são ensinamentos fortes e que exigem conversão, que exigem mudança de vida, que exigem esforço para querer fazer a vontade de Deus com amor. Não somente por fazer como um fardo pesado, mas fazer com amor. E Jesus no Sermão da Montanha não é um sermão de passar a mão na cabeça, como às vezes muitos querem pintar Jesus como alguém que não exige nada, não exige conversão, não exige mudança de vida. Pelo contrário, o Sermão da Montanha exige, é exigente. O Evangelho é exigente. Exige santidade, exige mudança de vida, exige conversão. E aí, resumidamente, como o Evangelho de hoje é a conclusão, é preciso lembrar de alguns pontos. Eu trouxe só alguns pontos principais do sermão. E ele inicia falando aquele sermão das bem-aventuranças, né? Felizes os que são pobres, e lá tereis o reino dos céus. Felizes os pacíficos, porque herdarão o reino dos céus. E assim todas as bem-aventuranças. Mas aí depois de falar tudo isso, de que se nós vivermos certas coisas aqui perfeitamente, nós herdaremos o céu. Seremos bem-aventurados na eternidade. Aí depois Jesus começa a falar mais fortemente. Como eu disse, é um ensinamento exigente. E aí ele fala que não veio abolir a lei e os profetas,
mas veio ensinar a todos a viverem plenamente e perfeitamente os mandamentos. E aí ele vai citando vários dos 10 mandamentos, dizendo, olha, não é só isso, é mais isso. E aí eu lembro de 2 só. Ele disse, não matarás. Mas ele disse, se você no seu coração, você já tiver ódio do seu irmão, você já matou ele no coração. A mesma coisa de alguém que tira a vida de alguém fisicamente, é a mesma coisa quando eu odeio o meu irmão, é o mesmo peso. Veja que Jesus, ele veio exigir ainda mais a perfeição nos mandamentos. Os mandamentos que foram dados lá no Sinai a Moisés, que o povo custava viver. Jesus ainda acrescenta a perfeição. Olha, matar não é somente tirar a vida física. Se você odeia o seu irmão, já matou no coração. E vai ter a pena de transgredir um dos mandamentos. E aí lembro de outro. Jesus falou, não cometerás adultério. Mas, se já no pensamento, já cobiçou o outro, a outra, já adulterou no coração. Adultério não é somente o ato físico, mas se no pensamento já cobiçou, já desejou, já ficou pensando, querendo aquela pessoa, desejando, cobiçando, já cometeu adultério. Jesus exige ainda mais. É preciso a santidade, é preciso a conversão, é preciso a mudança de vida. E aí Jesus falou do perdão, que ainda mais, é algo que toca em cada um de nós, que precisamos perdoar para sermos perdoados por Ele. Lembra do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos ofenderam. Nós estamos falando, Senhor, trata-me como eu trato o outro. Então, se eu não perdoo, Ele não nos perdoará. E aí Jesus fala mais forte, se tua mão direita é para ti ocasião de queda, se o teu pé, se o teu olho é para ti ocasião de queda, arranca-o e joga fora. É melhor entrar na vida eterna sem um olho, sem um pé ou sem uma mão, do que ser levado ao inferno. Veja, Jesus no Sermão da Montanha não é um sermão de passar a mão na cabeça e dizer, tá bem, tudo bem, faz o que você quer fazer. Não, é exigente, exige mudança de vida. Em outras palavras, o Senhor falando isso não é para arrancar o olho físico, a mão, o pé, não. É Jesus dizendo, foge das ocasiões de pecado. Quando estiveres próximo a uma situação de pecado, foge, sai fora. Sai daquele lugar que vai te levar ao pecado. Se você sabe que aquele lugar, que aquela pessoa que você vai encontrar-se, que aquelas amizades, entre aspas, vão te levar ao pecado, não vai. Foge dessas amizades. Foge dos lugares que vão te levar ao pecado. É isso que Jesus fala ali no sermão, quando fala de tirar o olho. Foge, sai daquela situação. Abandona aquele lugar de pecado, aquela situação que está passando anos e anos, emaranhado, amarrado a tantos pecados. Jesus falou também de amar não somente os que nos amam, mas Ele disse, amai os que vos maltratam, amai os que vos perseguem, orai pelos que vos maltratam, perseguem. Jesus exige ainda mais. Amar somente os que nos amam é fácil. Jesus disse, amem os inimigos. Falou que devemos ser perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Ou seja, ou santos. Sede santos. O Senhor falou. O Padre Jonas falava muito aqui, os santos ou nada. Em outras vezes ele falava, os santos ou santos. É preciso a santidade. E aí Jesus fala mais, de não fazer as boas obras para as pessoas verem, mas que nós possamos fazer as boas obras em segredo, porque no segredo Deus vai nos recompensar, vai nos dar a recompensa. Ele falava isso porque os fariseus, doutores da lei, faziam as boas obras para serem vistos, elogiados e glorificados. Jesus disse, não, quando vocês derem esmola, que a tua mão direita não veja o que a mão esquerda, que a mão esquerda não veja o que a mão direita fez. Faça no escondido, para ninguém ver.
Ele está vendo e Ele vai recompensar. E aí Jesus, da mesma forma, quando orardes, lá no Sermão da Montanha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo. E no segredo Deus vai te ouvir e vai te dar aquilo que é necessário. Porque os fariseus e os doutores da lei queriam orar para todo mundo escutar e ver que eles eram orantes, mas não viviam, né? Só palavras soltas ao vento. Jesus falou também de não juntar tesouros aqui. Ele disse, juntem tesouros na eternidade. Porque aqui, se juntar aqui, a traça vai corroer, vai se perder. Mas juntem tesouros no céu, onde o verme, a traça não corrói, mas são tesouros que vão ficar para a eternidade. Juntem tesouros no céu, nas coisas do alto. Falou de busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, busquem a mim em primeiro lugar. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E aí na semana retrasada, que eu estava aqui na quinta-feira da adoração, era justamente que eu citei também algo muito forte que Jesus fala no Sermão da Montanha. Entrai pela porta larga, né? Não é isso? É isso? Entrai pela porta estreita. Ele diz, porque largo é o quê? O caminho da perdição, que leva à perdição. E aí ele disse, poucos entrarão por essa porta estreita. É um discurso de passar a mão na cabeça? Não. É um discurso que exige muito, exige santidade. E aí, por fim, Jesus, no Evangelho de hoje, conclui dizendo palavras bem doces, né? Não. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus que está nos céus que Jesus falou? Ele tinha falado anteriormente, que eu trouxe aqui um resumo do Sermão da Montanha. Um resumo, viu? Porque vai ficar como tarefa de casa, né? Gravem aí na memória. Você que está em casa também, ó, vai gravar. Se tiver um caderno aí, né, já anota. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, de São Mateus, é o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 é justamente o que nós devemos fazer para quê? Para entrar no céu. Tarefa de casa. Quando chegar em casa, pega a palavra de Deus ali. Seja você com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Filhos, olha, esses 3 capítulos aqui é o que nós devemos viver como família. Vocês devem viver, nós devemos viver para entrarmos no reino dos céus. 5, 6 e 7 de São Mateus. É o Sermão da Montanha. Portanto, quem entrará no reino dos céus, Jesus falando, quem põe em prática a vontade de Deus. Quem colocar em prática tudo o que ele falou no Sermão da Montanha, e que eu citei alguns pontos, é esse o caminho para a eternidade. Portanto, quem não praticar, ou quem diz que pratica, mas a sua vida é totalmente diferente do que prega, esses não entrarão na eternidade. Não sou eu que digo, não é o Padre Edilberto que vos diz, é o próprio Cristo que fala. É a palavra encarnada, que os evangelistas transcreveram nos evangelhos e nós temos na Sagrada Escritura. Naquele dia, Jesus falando, muitos vão me dizer, Senhor, diante dele, no julgamento, Jesus falando que muitos no dia do julgamento estarão diante dele e dirão, Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos? Não foi em teu nome que nós expulsamos tantos demônios? E não foi em teu nome que nós fizemos tantos milagres? E aí Jesus diz, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. São palavras duras. Não vos conheço, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. Olha, escutar já não vos conheço já é duro. E ainda dizer, afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim. Senhor, eu preguei
na Canção Nova, eu sou o padre da Canção Nova. Inclusive naquele dia 29 de junho, no Santuário do Pai das Misericórdias, eu preguei justamente esse evangelho. Jesus diz: não vos conheço. Eu estava até com o padre João Galberto, reitor do santuário, naquele dia, não lembra, Senhor? Não vos conheço. Afastai-vos de mim. Eu não quero escutar isso da boca de Deus. Eu não quero escutar isso da boca de Deus, por isso eu preciso, em primeiro lugar, buscar viver tudo isso que está lá no Sermão da Montanha. Viver, buscar viver, mesmo que seja difícil, mas buscar com todas as forças, com toda a alma, viver aquilo que o Senhor nos fala. Pregar bem não vai garantir o céu. Cantar bem, né, Rogerinha? Tocar bem, aí os nossos músicos tocam tão bem, a Rogerinha, o cântico, né, ali no Salmo, né, a Rogerinha canta tão bem, mas cantar bem, tocar bem, pregar bem, não vai garantir o céu. Isso não vai garantir a eternidade. Realizar milagres, curas, expulsar demônios das pessoas, tudo isso, em nome de Jesus, não vai garantir o céu. Porque se mesmo fazendo tudo isso em nome de Jesus, eu não viver coerentemente, no escondimento, viver a verdade, viver a palavra de Deus, viver a santidade, não entrará no reino dos céus. E aí Jesus conclui com essa comparação tão conhecida. Porque quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, nada pôde derrubar, porque ela estava firmada na rocha. Portanto, também de outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as enchentes, vieram os ventos fortes, a chuva forte, arruinou a casa. A casa caiu. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos enganar uns aos outros. Nós podemos enganar uns aos outros. Mas a Deus ninguém engana. Porque Deus vê o escondido. Deus vê o que está escondido. Nós podemos fazer muitas coisas publicamente, pregar, cantar, profetizar, tantas coisas. Fazer caridade a muitas pessoas, clicar, tirar um selfie, postar na internet, olha, estou fazendo caridade. Nada disso vai garantir a eternidade. Mas o que vai garantir é o Deus que vê o que está escondido. O que nós estamos fazendo no escondimento. Quando ninguém nos vê, quando ninguém está vendo, quando nós estamos no nosso quarto, sem ninguém ver. Quando estamos naquele lugar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O que vai garantir a eternidade é aquilo que nós fazemos no escondimento. A nossa oração diante de Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida no escondimento, fazendo caridade, mas sem ninguém ver. Talvez aquela pregação, mas naquele lugar que a TV nem está mostrando, as câmeras nem estão mostrando para ninguém. Talvez naquele lugar que somente tinha uma pessoa e você falou de Deus. Só Deus, a pessoa e você viram. É no escondimento, aquilo que Deus está vendo no escondido. Deus vê as intenções do nosso coração, Deus vê o que está escondido, o que está dentro, os nossos motivos, as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas escolhas. Os que são casados aqui, com certeza tem muitos aqui, uma comparação forte aqui, né? Eu falei do Jesus falou no evangelho de adultério, né? Você, marido ou esposa, vocês aceitariam felizes, que a amante ou o amante estivessem na sua casa, morassem junto? Com certeza não, isso é asqueroso, isso é nojento. Se bem que hoje em dia, né, no mundo de hoje, Sodoma e Gomorra estão passando longe do que nós estamos vendo hoje, né? Hoje em dia, cada vez mais, isso tudo está sendo aceitável. Mas com certeza vocês não queriam. Por mais que aconteceu, mas houve o perdão, jamais vocês queriam que continuasse aquela situação, e ainda mais dentro da tua casa, da igreja doméstica, que é um templo sagrado. Com certeza não. Mas eu dou esse exemplo por quê? Porque muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós traímos Deus.
E mais ainda do que traímos Deus, nós falamos para Deus: olha, Deus, eu estou vivendo isso, eu estou te traindo, mas eu vou continuar te traindo, mas eu te amo. Não existe isso. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Ou eu estou vivendo coerentemente com Deus, ou não estou. Ou eu sou fiel, ou eu sou infiel. Deus vai ser sempre fiel a nós. Nós somos infiéis. Só que o Senhor espera a nossa fidelidade, o nosso amor. E quando Jesus fala tudo isso, de observar os mandamentos e cumprir a sua vontade, Ele quer que nós cumpramos isso com amor. Ele não quer que nós busquemos fazer a sua vontade apenas por obrigação, apenas achando que é um fardo pesado. Olha os mandamentos do Senhor e diz: isso é um fardo pesado, é difícil, eu não quero, mas é pecado. Não, Ele quer que nós cumpramos os mandamentos, a sua vontade, a sua palavra, por amor. Como o casal se uniu no matrimônio por amor, um olhando para o outro e fazendo votos de amor, um dizendo que ama, o outro que ama, até o fim da vida, na fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. O Senhor espera isso de nós também, votos de fidelidade. Senhor, eu fui infiel, mas a partir de agora eu vou ser fiel a Ti, Senhor. Somente Tu és o meu Senhor, somente Tu és o meu amor, a minha vida, a minha razão, a razão da minha existência. Como eu disse, assim como você, casal, não quer a traição dentro da tua casa, que continue ali como algo normal, mas que haja o perdão e pare por ali, continue uma nova vida, recomecem ali a partir do perdão. Assim também o nosso relacionamento com Deus exige fidelidade, exige amor, e amor único, que amemos a Deus acima de tudo e ninguém mais. Porque às vezes nós buscamos a Deus, mas buscamos outros deuses, outros amores, outras coisas. Falamos que adoramos a Deus, cantamos louvores ao Senhor, mas ao sair da igreja já buscamos outras coisas. Eu sempre falo nas pregações, tenho falado nas homilias, e já falei e repito aqui: não existe católico não praticante. Não existe isso. Muitos, às vezes colocam nos questionários do IBGE da vida aí: eu sou católico, mas não praticante. Não existe isso. Ou eu sou católico, ou eu não sou católico. Não existe o meio termo. O meio termo já é de Satanás. O morno, Deus vomita. Ou eu sou quente ou frio. Ou eu sou santo ou nada. Ou eu sou católico, ou eu não sou católico. Tem gente que enche a boca e diz: eu sou católico, mas não pratico. Não é católico. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca praticou esporte na vida e diz: eu sou um esportista não praticante. Alguém que não toca nenhum instrumento, não sabe nem fazer nada, e diz: eu sou um tecladista não praticante, eu sou um baixista não praticante, um baterista não praticante. Nunca cantou, é totalmente desafinado, mas diz: eu sou um cantor não praticante. Não existe isso. Alguém que não é padre, diz um homem: eu não sou padre, mas eu sou um padre não praticante. Não existe isso. Ou eu sou, ou eu não sou. Se bem que hoje em dia, como eu disse, está podendo tudo, Tudo. Cada um pode ser o que quiser ser. É só sentir que é outra coisa, pode ser, Não vou falar muitos termos, porque hoje em dia, mas é só se sentir: eu me sinto isso, eu sou. Não. Hoje eu não estou me sentindo mais padre, eu vou ser um leigo. Não pode, padre? O sacerdócio é para sempre. Mas hoje eu não quero ser mais padre, eu quero ser leigo. Sacerdócio é para sempre. Por mais que fez algo que perdeu a ordem, é sacerdote para sempre. Porque hoje em dia as pessoas acordam e dizem: hoje eu não me sinto mais conforme Deus me criou. Eu quero ser outra coisa. Eu estou no corpo errado. Hoje, para o pensamento do mundo, cada um pode ser o que quiser. Mas voltando, ou somos católicos ou não somos católicos. Eu sou católico, mas frequento outras denominações cristãs. Não é católico. Ou eu pertenço à igreja e pratico e vivo, ou não sou. Eu sou católico, mas não vou às missas aos domingos. Infelizmente, não é católico. É um batizado, foi batizado, mas que se paganizou.
foi se paganizando. Não pratica, não é católico. Sou católico, mas frequento o espiritismo. Não existe compatibilidade entre o ser católico e o ser espírita, não. É outra religião, é outra. Cada um faz a sua escolha, mas eu estou falando para os católicos. Não existe compatibilidade, ou eu sou católico ou não sou católico. Ah, eu sou católico, mas eu sou maçom. Não, é outra coisa. Ou eu sou católico ou não sou. É preciso escolher. Sou católico, mas acredito em horóscopos, tenho signo tal. Não. Católico não acredita em horóscopo. Católico não tem signo tal e nem tal. O nosso signo único é a cruz de Cristo. E nós só acreditamos em previsões, aquelas dos profetas. E aquelas que nosso Senhor Jesus Cristo nos fez, somente as que vêm do alto, do Cristo. Somente essas previsões. Agora, outras coisas, quem pratica não é católico. Ah, sou católico, mas constantemente vivo contrário aos mandamentos, não vou à missa aos domingos, não honro meus pais, não perdoo quem me ofendeu, estou em estado de adultério, mas comungo porque eu sinto que eu devo estar lá para comungar, mas estou em adultério. Sabe que pecar contra a castidade é um pecado mortal, mas vive no erro, quer continuar no erro e diz, mesmo assim eu vou comungar, porque eu quero, eu preciso, eu me sinto preparado. Não é isso. Ou eu sou, ou não sou. E no Sermão da Montanha Jesus fala que o sim seja sim e que o não seja não. Sim, sim, não, não. É exigente. Ou somos católicos ou não somos, ou somos de Cristo ou não somos, ou estamos caminhando para o céu, ou estamos caminhando para a perdição. Ser católico é mais do que dizer palavras, que é viver os mandamentos, é renunciar àquilo que está em desacordo à palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, como está a tua casa, teu templo, a tua igreja doméstica, a tua família? A tua casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Sua vida está edificada em quê? Está firme ou o edifício está sendo comprometido? A casa está comprometida, rachada, porque não foi construída sobre o alicerce da rocha, que é o Cristo. Sem o Senhor, sem uma vida na vontade de Deus, na vivência da sua palavra, nos mandamentos, a nossa vida será como a casa sem alicerce. Para construir uma casa bem firmada, precisa de um bom alicerce. E o que é preciso para um bom alicerce? Eu não sou arquiteto, não sou pedreiro, mas nós sabemos que para fazer um bom alicerce precisa mapear o terreno, fazer uma escavação, até encontrar a rocha, algo firme para concretar ali o alicerce. De acordo com cada terreno, vai cavar mais ou menos. É o que no Evangelho diz. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Esse detalhe é o Evangelho de Lucas que fala desse mesmo Evangelho de hoje. É igual a um homem que cavou fundo, cavou sobre a rocha e encontrou a rocha. Não é como alguém que encontrou uma pedra e construiu a casa em cima da pedra. Não, é alguém que cavou fundo até achar a rocha e ali construiu o alicerce. As águas transbordaram, precipitaram as torrentes, ventos, nada pode abalar. Mas aquele que escuta a palavra de Deus e não as observa, é semelhante a um homem que construiu a casa sem alicerce. Teve preguiça de cavar fundo. Disse, eu não vou cavar, eu não vou viver os mandamentos, eu não vou... para que ler a palavra de Deus? Para que viver os mandamentos? Isso é coisa lá do passado, lá do Sinai, lá do Antigo Testamento, lá do deserto. Agora não, eu faço o que eu quero. É aquele homem ou mulher preguiçoso, preguiçosa, que não quer cavar fundo, não quer viver o escondimento de uma vida de oração, de uma vida íntima com Cristo, de viver mesmo na dificuldade, os mandamentos com amor, com toda força, com toda a alma. O alicerce, ele fica escondido. Jesus falou de orar no escondido, de fazer as boas obras em segredo, e no segredo Deus vai recompensar, no segredo Deus vai escutar a nossa oração. O alicerce da casa ninguém vê. Uma casa que foi construída com um bom alicerce, ou aquela que não tem um bom alicerce, ninguém vê a olho nu. O alicerce está no escondido. O alicerce exige, porque precisa cavar muito,
cavar o solo até encontrar a rocha firme. Por detrás daquele homem, daquela mulher que vive em Deus, que vive uma vida íntima com Deus, que busca, todos os dias busca um encontro com Cristo, daquele homem, daquela mulher que busca viver coerentemente os mandamentos, por trás daquele casal que vive a santidade, por trás daquela família que busca viver a santidade, os mandamentos do Senhor, existe uma família, existe um pai, uma mãe, que está cavando fundo para encontrar a rocha, que está cavando para conquistar as virtudes necessárias para viver a santidade, que está cavando para viver a paciência no relacionamento de marido e esposa, está cavando para conquistar a paciência no relacionamento com os filhos, e assim sucessivamente, os filhos para com os pais. São aqueles que no escondimento estão buscando conquistar a virtude da temperança, para não cair naquele pecado contra a impureza, contra a pureza, para não cair nas impurezas da vida, para não cair no adultério, para não cair, sejam os jovens que não estão casados, numa vida de uma sexualidade fora do casamento. Por trás de pessoas que estão buscando o Senhor, tem uma vida escondida na oração, na prática dos mandamentos. Agora o preguiçoso que não quer uma vida espiritual, que não quer fazer o esforço de buscar uma intimidade com Deus, que não reza, que não vai à missa, no domingo, dia do Senhor, vai fazer tantas outras coisas, vou para o lazer, vou jogar bola, vou encontrar com meus amigos, vou assistir o futebol, e a missa, nada. Aquele que não pratica, aquele que não coloca o Senhor como centro, como o amor da vida, como o centro da vida, como a razão da existência, como aquele tesouro escondido que foi encontrado, que é a maior razão da existência, esse vai se perdendo aos poucos por escolha própria. Construir a casa sobre a rocha, que é Cristo, é fundamentar na vontade dEle, nas aspirações pessoais, nos sonhos em Deus. Meus amigos, não tenham medo de apostar a vida toda no Senhor. Jovens que aqui estão ou que nos acompanham, onde estiver, não tenha medo de apostar toda a sua vida no Senhor. Não tenha medo de entregar a sua juventude ao Senhor. Adolescente e jovem, não tenha medo de entregar a sua adolescência, a sua juventude no Senhor. Você não vai se arrepender nunca. Casais, não tenham medo de entregar o matrimônio de vocês, de viver a santidade, de buscar a coerência, de buscar viver os mandamentos, de renunciar às coisas do mundo, de renunciar e de fugir das tentações. Vocês não se arrependerão. Os seus filhos, quanto mais vocês viverem a santidade no casamento de vocês, os seus filhos olhando para isso, vendo a conquista das virtudes dentro de casa, eles vão desejar também isso. Vão desejar fazer o mesmo. Meu pai e minha mãe, nossa, que bom ver meu pai e minha mãe unidos. Que bom ver meu pai e minha mãe ali unidos no matrimônio. Os filhos vão olhar e vão querer também. Por que é que hoje em dia os jovens não querem mais casar? O casamento cada vez mais está escasso. O matrimônio, por quê? Às vezes não vê dentro de casa o amor entre os dois, a vivência, a doação um pelo outro na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. É preciso ir vendo nas pequenas coisas do nosso dia a dia, na nossa vocação. Construir a casa sobre a rocha significa construir sobre alguém que foi rejeitado. Lembra? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se o quê? A pedra angular, a pedra principal, a pedra de construção. Construir a casa sobre a rocha, que o Evangelho diz hoje, é construir sobre alguém que foi rejeitado. Rejeitado. E aí eu lembro que nós também seremos rejeitados. O cair a chuva, os rios que vieram sobre a casa, os ventos fortes, são as tribulações que nós também vamos passar. Porque se nós somos católicos cristãos verdadeiros, nós também passaremos as tribulações que Cristo passou. Assim como a pedra que foi rejeitada, nós que não somos a pedra angular, mas somos aquelas britas, que usa na construção também, aquelas pedrinhas, não somos a rocha. Cristo é a rocha, a pedra angular. Pedro é também a pedra que Jesus
construiu a igreja, nós somos aquelas pedrinhas que vão juntando ali junto, né? Nem o tijolo é, né? Que vai juntando com a massa, com a água e com o cimento para concretar, né? Nós somos essas pedrinhas. Se a pedra angular foi rejeitada, as pedrinhas vão também ser rejeitadas também. Lembre-se que o mundo vai nos rejeitar. Se você estiver vivendo, se nós estamos vivendo coerentemente aos mandamentos e à vontade de Deus, o mundo vai nos odiar. O mundo vai olhar para nós e vai nos rejeitar, como rejeitou o Cristo. Os rios vão vir forte, a chuva vem forte, a tempestade, mas se estamos firmados na rocha, na pedra angular que é o Cristo, nada vai nos abalar. Construir sobre a rocha significa construir com sabedoria. Se eu posso construir sobre um alicerce forte na rocha, por que é que eu vou construir apenas sobre a areia? Sobre as coisas desse mundo que passa, que a traça corrói, que o verme come? Se eu posso construir um bom alicerce sobre a rocha fundamentado, por que eu não vou construir? É preciso ter sabedoria, buscar o Senhor. E por fim, construir a casa sobre a rocha é construir sobre Pedro. Quem foi Pedro? Jesus olhou para ele e disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. E disse também que sobre essa igreja, as portas do inferno, as forças do inferno nunca prevalecerão. Nunca, porque está firmado sobre a rocha que é o Cristo. Construir a casa sobre a rocha é construir a nossa vida, a nossa vocação, a nossa família na igreja. Na igreja de Cristo, a igreja católica, apostólica, romana, que foi firmada sobre Pedro, e que depois de Pedro já teve tantos papas, hoje nós temos o Papa Francisco. Construir a casa sobre a rocha é construir e confiar na igreja de Cristo, que Jesus falou que nada poderá abalar, nem as forças do inferno. Não tenha medo de construir a vossa vida, a vossa família, a vossa igreja sobre a igreja de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que você escolhe hoje? Construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia, sem alicerce? O que você escolhe hoje? Viver os mandamentos, a palavra de Deus e conquistar o céu, ou jogar fora tudo isso? Viver as coisas do mundo e perder a eternidade. O que você escolhe? Ser santo? Ser perfeito como o Pai é perfeito? Ser santo como Cristo era santo e pediu para nós sermos santos? E mandou o Espírito Santo para nos ajudar à santidade? Ou quer ser nada? Ou ainda mais, ficar no meio termo? Morno Deus vomita. O meio termo já é de Satanás. Ou nós decidimos pelo Cristo hoje, na minha vida, na minha vocação, eu como sacerdote, você como casal, como no matrimônio, você jovem, você na sua vocação, na escolha que fez. Feche os seus olhos e vai entregando a sua vida ao Senhor. Diga para Ele, vai dizendo, talvez não precisa nem falar palavras, como estão as palavras por palavras, mas o que Deus está vendo é no escondimento. O que o teu coração grita agora? O que a tua alma grita nesse momento, que não precisa gritar, mas a tua alma no escondimento, Deus está escutando. O que tua alma anseia hoje? Decidir-se pelo Senhor, ser santo, buscar a perfeição, buscar os mandamentos, a palavra de Deus, buscar colocar o Cristo como o centro da sua vida. Fala isso para o Senhor, entrega a tua vida a Ele. Ou santos ou nada mais. Que essa seja a nossa resposta. Canta isso. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada,
ou santos ou nada. Vamos às estrofes, Rogerinha? Em meu pensar, em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Sabe, Padre Odilberto, o católico dos dias de hoje, ou ele busca santidade, ou ele não é católico. É aquilo que o Padre Odilberto estava falando para nós na missa inteira. Tem que realmente ter autenticidade. Não dá para vestir uma capa, não dá para vestir uma máscara e se dizer católico, e se não vive aquilo que são os preceitos, aquilo que são os mandamentos, os princípios da nossa fé. E muito mais do que isso, só vai resistir aquele que estiver realmente vivendo para valer o catolicismo, a santidade. Porque aquele mais ou menos vai ficar pelo meio do caminho, viu? Quando a tribulação vier, que isso que diz essa letra também, né? Na tribulação, quando me desprezarem, na dor, no sofrer, mentindo, disserem um mal contra mim, qual vai ser a sua reação? Você precisa ser santo. A gente precisa de autenticidade. Ou eu sou, ou eu não sou. Então, não sou. Mas se eu sou, eu tenho que viver para valer. Vamos cantar? Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. E obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos a igreja e muito mais. Tu nos deu o teu Santo Espírito, porque é Ele o santificador. Por isso não se preocupe. Não somos nós, por nossas próprias forças, que chegamos à santidade. É o Espírito Santo que é o santificador. Se nós cada dia mais crescermos na sua graça e deixarmos Ele agir, Ele nos santifica. É Ele que nos santifica. Que bom que o Senhor nos dá tudo o que é necessário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.